O seu papel de pai, o seu papel de mãe, não é poupar o seu filho das emoções dele, tá? Não é, tira isso da sua cabeça. Às vezes eu recebo mensagem assim: ai, como é que eu falo pro meu filho não, sem fazer ele chorar? Ontem eu tava conversando com uma mãe lá no Instagram que ela falou assim: ai, a minha filha fica muito tempo no celular. E aí eu fiz um combinado com ela de que ela podia ficar X tempos no celular, 1 hora e meia no celular. E que depois de 1 hora e meia ela teria que devolver o aparelho e a gente faria outra tarefa. No momento de fazer o combinado, que inclusive é uma ferramenta de educação excelente, ela aceitou tudo mais, a criança foi tranquila. Quando acabou o tempo de assistir o desenho e a mãe pediu o celular de volta, a criança não quis. E a mãe ficou naquele impasse, faço o quê, né? A criança não quer devolver e ela tentou conversar: filha, olha, precisa devolver, a gente combinou tudo mais, e a criança não quis. E aí ela tentou dar uma forçadinha na barra e a criança chorou. E ela ficou muito sem saber o que fazer, porque, né, a criança chorou e a criança não pode chorar. E isso não é verdade, a criança pode chorar e a criança vai chorar. Você educar sem trava não significa que o teu filho não vai chorar e não significa que você não vai ter que ser firme. As pessoas confundem muito educar sem trava com permissividade. Ai, se a criança chorar não pode. Se eu tiver que ser firme não pode. Pode sim. Se você combinou com a criança que ela vai assistir 1 hora de desenho, na hora que acabar o tempo do desenho, você tem que desligar e ponto, acabou. Você vai pedir o celular de volta. Você não precisa tomar o celular da mão da criança, mas você pede com educação, com gentileza: filho, acabou o horário, devolve o celular para a mamãe, por favor. Fim. Você falou que tinha que falar pedindo por favor, com educação, tudo mais. Você não tirou da mão do menino, não gritou. A criança: não quero, filho. Acabou, a gente fez um combinado, acabou. Devolve, por favor. Não, eu não quero, filho. Se você não devolver o celular para a mamãe, porque a mamãe está pedindo e está avisando que acabou, infelizmente eu vou ter que tirar da sua mão. Eu não quero fazer isso, mas você precisa me devolver. Nós fizemos um combinado e o combinado acabou. Você pode me devolver, por gentileza? E estica a mão. Não, eu não quero, filho. Olha, eu vou pegar o celular então e eu vou guardar. Você não tomou da mão da criança, você avisou que faria isso se fosse necessário. Você foi firme, você usou poucas palavras, o mínimo possível, você foi gentil, você não precisou gritar, bater, ameaçar, não houve nenhum tipo de ameaça nesse diálogo aqui que eu construí, e mesmo assim você vai, pega o celular e guarda, porque você educar sem trava não tem absolutamente nada a ver com você ser mole, não tem absolutamente nada a ver com você deixar a criança pintar e bordar. Ai, mas a criança vai chorar. Vai, e crianças choram, e tá tudo bem. Educar sem trava também não é uma promessa de crianças que não choram. É uma questão da criança ficar mais colaborativa. Ela fica. Ela fica mais obediente? Fica. Mas elas choram. E mesmo as crianças muito obedientes, às vezes desobedecem, porque são crianças. Elas não são robôs, elas não estão prontas. Então vai chorar, vai desobedecer. A gente diminui o choro, a gente diminui a desobediência, mas a gente não consegue zerar. A única criança que não chora e não desobedece nunca são as bonecas. As crianças de verdade choram e desobedecem eventualmente, umas mais, outras menos. O que a gente faz é usar a educação sem trava, é usar a educação com empatia, com respeito, com afeto para reduzir isso, mas não para zerar. E por que eu tô falando isso? Porque as pessoas têm receio de dizer não para os filhos, têm receio de colocar limite nos filhos porque eles choram. Ah, mas se eu falar não pro meu filho chora. Ah, mas se eu fizer tal coisa pro meu filho fica com raiva. E aí, você vai deixar de fazer? Se você vira pro teu filho e fala: olha, não pode pular no sofá, a criança fica com raiva. E aí, você vai deixar a criança pular no sofá? Entende? Então, tudo precisa ter limite, inclusive até a questão dos limites. O que eu tô querendo dizer com isso? Que não dá para deixar a criança fazer tudo que ela quer, e você sabe disso, e não dá para ter medo de educar. Se você tiver medo de educar o teu filho, você vai perder a mão, você vai cair na permissividade. Não é para ter medo de educar. Repete comigo: não é para ter medo de educar. Você vai ter que dizer não, você vai ter que ser firme. Não em todos os momentos. O que eu tô dizendo aqui não é que sempre você tem que dizer não, sempre você tem que ser firme. É que quando precisar ser, você tem que ser. Simples assim. E o seu filho vai sentir emoções? Vai. Ele vai ficar frustrado? Possivelmente. Ele vai chorar? Talvez. Ele vai gritar? Pode ser que sim. E isso não significa que você tenha que deixar de fazer aquilo. Quando é não,
é não. E alguns nãos precisam ser ditos, igual o exemplo da mãe, que fez um combinado, depois do tempo estipulado a criança não queria devolver o celular. E aí ela faz o quê? Deixa a criança assistir desenho o resto do dia porque ela não quer dizer não, porque ela não quer colocar um limite? Tá entendendo? Você fez um combinado, você avisou a criança. O que é combinado não é caro. Você não tá tomando da mão dela, você não tá batendo nela, você não tá gritando com ela, você não tá ameaçando ela, você não tá xingando ela, você não tá faltando com respeito com ela, você só está exigindo que o combinado seja cumprido. Simples assim. Apenas isso, e isso é educação, e isso é fundamental. Ai, mas aí eu vou tirar o celular do meu filho, ele vai chorar. E o que que tem? De verdade, o que que tem? Ele vai chorar, ok, crianças choram, normal, é normal que crianças choram, vamos normalizar o choro. A gente tem essa mania, essa agonia de querer o tempo inteiro cessar o choro da criança, não chora, não chora. A gente se incomoda com o choro da criança porque a gente não sabe lidar com as emoções dela. A gente vê que a criança está frustrada, só que a gente não sabe lidar e a gente quer que a criança fique em silêncio, porque se ela estiver em silêncio, ela não está incomodando. Ela até pode estar chateada, ela só não pode chorar. Tá entendendo? Pensa nisso. Ninguém se importa de fato se a criança tá frustrada ou não. As pessoas se importam se a criança vai chorar ou se a criança vai bater. Se a criança ficar frustrada e quieta, ninguém se importa, ninguém reclama. Ninguém reclama. Você não vê uma mãe falando: ai, meu filho quando fica frustrado, ele senta no sofá e fica quieto, eu fico preocupada. As pessoas reclamam ou quando a criança age com agressividade, grita, chora, bate, morde, ou quando ela chora, porque o choro incomoda e porque a agressividade machuca. Mas, de fato, a preocupação não é o que a criança está sentindo, é com a forma da qual ela está reagindo. Porque nós somos intolerantes ao choro, sendo que o choro precisa urgentemente ser normalizado. Crianças choram e ponto final, principalmente pelas coisas que elas não sabem lidar. Elas choram, elas são crianças e existem etapas, existem períodos da vida que a gente não consegue pular. A gente não consegue pegar uma criança de 2 anos e fazer com que ela seja madura igual um adulto, igual uma pessoa de 30 anos, igual um adolescente de 15, sendo que nem adolescente de 15 é muito maduro. Não tem como, apenas não tem como. Tem que esperar que ela cresça, que ela se desenvolva, que o cérebro dela crie maturidade para aquilo. Então, dentro da primeira infância, às vezes um pouquinho mais, as crianças vão chorar e é normal, e a gente lida com o choro. Lidar com o choro não é parar o choro, estancar o choro, silenciar o choro. Lidar com o choro é aceitar a presença dele e falar: ok, tá frustrado, crianças frustradas choram. É isso. Então, dá o teu filho a lidar com as coisas que ele sente, você precisa normalizar dentro de você aquilo que o teu filho sente.